Louvado seja o nome do Senhor, a paz do Senhor Jesus. Aqui é o Atalaia cumprindo o ID. Louvado seja Deus. Já distribuímos literatura, já distribuímos Bíblia no final dessa tarde de segunda-feira, 14 de abril de 2025. Louvado seja Deus. Estamos na semana da Páscoa. Louvado seja o nome do Senhor. E hoje nós vamos estar fazendo uma introdução a respeito da palavra Páscoa. Hoje você vai saber o verdadeiro sentido da palavra Páscoa. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E Paulo escrevendo em 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7 diz: Limpai, pois, do fermento velho. Para que seja uma nova massa, porque Cristo, a nossa Páscoa, foi crucificado por nós. Louvado seja o nome do Senhor. É Paulo escrevendo na sua primeira carta à igreja de Coríntios, capítulo 5, versículo 7, quando ele diz: limpai, pois, do fermento velho, para que seja uma nova massa, porque Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então aqui está o sentido da verdadeira Páscoa. A verdadeira Páscoa não é o que o mundo diz por aí, não é o coelho. A verdadeira Páscoa não é um ovo de chocolate. Não. Se você, como cristão, pensa dessa maneira, se você, como cristão, numa semana como essa, que é a semana da Páscoa, e a Bíblia nos revela que a nossa verdadeira Páscoa é Jesus Cristo, e se você, em vez de ler um versículo da Bíblia, em vez de você pegar um versículo da Bíblia e colocar no seu carro, na sua casa, ali, com o intuito de mostrar o significado da verdadeira Páscoa, e em vez de fazer isso, você vai no supermercado e compra um ovo de chocolate, compra um coelho, você está anulando o sentido da verdadeira Páscoa que a Bíblia nos revela. Pois a Bíblia diz que a verdadeira Páscoa é Cristo, é Jesus de Nazaré. É o que Paulo está falando aqui em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Limpai, pois, do fermento velho. O fermento na Bíblia significa pecado. Paulo está dizendo: limpai do pecado. O pecado
escraviza o homem, para que seja uma nova massa, porque Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Páscoa significa liberdade, significa saída. Quando você medita em Êxodo capítulo 12, a Bíblia diz que Moisés havia saído com o povo do Egito. O povo estava escravizado 430 anos. E Deus dá ordem para Moisés em Êxodo capítulo 2, versículo 12, versículo 1 em diante, para que Moisés preparasse uma Páscoa, preparasse a Páscoa para comemorar a saída do Egito, para comemorar a libertação de 400 anos de escravidão. E a Bíblia diz no versículo, no capítulo 12, versículo 21, que Moisés reúne todas as autoridades de Israel ali, os anciões, todas as autoridades das famílias, e disse: matai um cordeiro, para que toda a família israelita possa comer a Páscoa. Louvado seja o nome do Senhor. A Páscoa é uma das maiores festas dos judeus, do povo de Israel, pois eles comemoram a libertação do povo de Israel da escravidão do Egito. A Páscoa para nós, ela aponta para Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Páscoa fala de libertação. Páscoa fala de saída, de tirada. Cristo nos tirou do mundo. Nós já saímos do mundo, porque Cristo, a nossa Páscoa, louvado seja o nome do Senhor, Ele nos tirou deste mundo de pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Páscoa também fala de sofrimento, fala de angústia, fala de crucificação. Pois para Jesus nos libertar do fermento chamado pecado, Ele teve que ser crucificado, Ele teve que derramar o seu sangue, Ele teve que passar pela morte. Em Mateus capítulo 27, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 27, versículo 27 ao 31, a Bíblia vai dizer que Jesus, ele está diante do sinédrio, sendo julgado. E a Bíblia diz que os soldados romanos ali tiraram as suas vestes, gravaram uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça, batiam com uma vara sobre a sua cabeça. A Bíblia diz que ele foi açoitado. De Mateus capítulo 27, do 27 ao 31, diz que ele foi zombado, que ele foi cuspido, que ele foi esbofeteado.
que ele foi desprezado. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo isso Cristo, como a nossa verdadeira Páscoa, passou para nos dar vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Cristo é a nossa Páscoa. Tudo isso ele passou por amor a nós. A Bíblia diz em João capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. A condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais a treva do que a luz, porque as suas obras eram mal. Porque todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reveladas. Mas aquele que pratica a justiça vem para a luz, a fim de que suas obras sejam vistas por Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Cristo foi chicoteado. Cristo, como a nossa verdadeira Páscoa, foi chicoteado. Cristo, como a nossa verdadeira Páscoa, gravaram uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça. Cristo, como a nossa verdadeira Páscoa, foi esbofeteado. Cristo, como a nossa verdadeira Páscoa, foi cuspido. Cristo, como a nossa verdadeira Páscoa, foi desprezado. Cristo, como a nossa verdadeira Páscoa, foi zombado. Louvado seja o nome do Senhor. É isso que o profeta Isaías havia falado 700 anos antes de Cristo vir a esse mundo. Louvado seja Deus. Em Isaías capítulo 53, versículo 1 ao 9, olha o que Isaías diz: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, foi subido como renovo perante a ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza vimos para que o desejássemos. Era desprezado, o mais digno entre os homens, homens de dores, experimentado no trabalho comum de que os homens escondiam o rosto. Era ele desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores ele levou sobre si. E nós o reputamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pela sua pisadura fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele todas as nossas iniquidades. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Da opressão do juízo foi tirado. Quem contará o tempo da sua vida? Portanto, foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo ele foi atingido. Versículo 9: na sua morte o sepultaram junto com os ímpios e com o rico, mesmo não cometendo injustiça,
nem na sua boca houvesse engano. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Então, meus queridos, a nossa verdadeira Páscoa é Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, como disse João no Evangelho de Jesus Cristo, o qual escreveu João capítulo 1, versículo 29. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. É cordeiro, não é coelho. É cordeiro, não é ovo. Louvado seja o nome do Senhor. O verdadeiro sentido da Páscoa, falando biblicamente, é Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Então você, meu irmão em Cristo, minha irmã em Cristo, não compre o coelho, não compre o ovo de chocolate no supermercado, porque se você fizer isso, você vai estar anulando o sentido da verdadeira Páscoa, que é Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. 1 Coríntios, que nós lemos logo no começo da mensagem, capítulo 5, versículo 7. É Bíblia. E Pai do fermento velho, para que seja uma nova massa, porque Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos encerrando por aqui, que você possa ficar com essa palavra no seu coração. Só lembrando os irmãos que essa semana nós vamos estar falando de Cristo como nossa Páscoa. Louvado seja Deus. As 7 palavras de Jesus na cruz. Cada dia da semana, terça, quarta, quinta, nós vamos estar trazendo uma palavra a respeito nesse sentido. As 7 palavras de Cristo como a nossa Páscoa na cruz. As 7 palavras de Jesus na cruz pela humanidade. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Que Deus em Cristo o abençoe. Muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, por este momento. Que o Senhor venha abençoar cada família. Que o Senhor venha abençoar os empresários desta cidade, Senhor. Que o Senhor venha abençoar os comerciantes. Que o Senhor venha abençoar, Senhor, o servidor público dessa cidade. O prefeito dessa cidade, Senhor, que é a maior autoridade desse município. Que o Senhor venha abençoar, Senhor, a nossa segurança, que é a polícia militar, Senhor. Todos aqueles que protegem a nossa cidade, Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meu Deus, que o Senhor venha abrir porta de emprego para aqueles que estão desempregados. Abençoa esse pai de família, Senhor. Abençoa, Senhor, a nação de Israel, o povo escolhido do Senhor. Abençoa também, Senhor, aleluia, todos os nossos governantes, Deus. Abençoa a tua igreja no modo geral, Pai. A tua palavra que foi ministrada, as Bíblias que foram entregues essa noite, as literaturas que foram entregues, Senhor. Nós estamos aqui cumprindo uma ordem do Senhor de pregar o Evangelho a toda criatura, em nome de Jesus. Amém
Amém e amém. Graças a Deus.